Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um episódio do BudaCast, o podcast da Agência Hungria. Aqui a gente fala de empreendedorismo, fala de negócios, mas sempre com uma pitadinha de marketing digital, presença digital. Então hoje o nosso entrevistado, a nossa entrevistada no caso, é uma advogada, é a doutora Thais Zangirolami. Ela atua com direito previdenciário e direito trabalhista e hoje ela está aqui para contar um pouquinho da trajetória dela, da atuação dela e também, né, para a gente poder ouvir dela como que ela enxerga a presença digital aí neste ramo de atividade tão peculiar, tão particular. Então, primeiro, Thaís, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Primeiro, para você se apresentar para o público que está assistindo a gente, quem é a doutora Thaís? A doutora Thaís atua com direito previdenciário, direito trabalhista. Qual é o teu foco, a tua área de atuação? O que que você pode falar um pouquinho para a gente aí da trajetória da doutora Thaís Zangirolami que fala, né? San Bom, vamos lá, Renato. Eu atuo, né, no direito trabalhista, no direito previdenciário. Na verdade, né, eu comecei trabalhando nesta área desde os meus 15 anos. Né? Então, lembra, eu acho que você vai, a menininha do DP que só faz lá a folha de pagamento? Então, eu comecei por lá. E desde os meus 15 anos, eu trabalho com direito trabalhista e previdenciário. E com isso eu fui criando várias, eu vou dizer assim, vários. Ai, gente. Bom, vamos lá. Eu fui criando vários, como eu posso te dizer, atuação dentro de escritórios contábeis, né, dentro do escritório contábil, que me deu base para trabalhar no setor do comércio, setor da indústria, setor da prestação de serviço, né? E o que é bacana dentro do setor contábil que eu me desenvolvi, o direito do trabalho, o direito previdenciário em si, o que foi bacana foi o quê? Que ele me deu base para o direito do que eu trabalho hoje. Então, assim, no início eu era muito resistente, o pessoal falava, faz direito, né? Vai ser. E eu tinha uma visão de advogado assim, nossa, aquela coisa muito chata de tribunal, não quero isso. Não quero isso para mim. Eu comecei assim. E aí eu fui fazendo áreas correlatas, né? Ah, eu fiz técnico de segurança do trabalho, técnico de gestão empresarial, e todo mundo me perguntava, por que gestão empresarial? Né? Por que gestão empresarial? Porque a gente do DP, né, que trabalha com gestão de pessoas, direito em si, ela tem que ter uma noção do todo de uma empresa. Né? Então, isso me trouxe um embasamento, assim, muito, vamos dizer assim, muito forte para minha atuação hoje. Depois de muitos anos, eu decidi fazer direito. E aí eu tenho me desenvolvido assim na parte empresarial, é a visão, né? Você começa a ter uma visão muito diferente do que você tinha lá atrás e do que é o direito, né? Então aí eu fui me aprimorando, virei técnica de segurança e foi os aperfeiçoamentos ao longo dos anos, né? Não, legal. Você, então, na verdade, o direito apareceu para você com você estando na outra ponta, né? Você vivendo mais o lado de que é- pode ser impactado, beneficiado, ajudado ou até ensinado pelo direito, né? Porque você viveu a realidade empresarial antes de pensar em seguir a trajetória de direito. Então, você traz realmente um olhar diferente, porque você traz um olhar de onde surgem os problemas e talvez da falta de informação, né? E você falou assim que desde os 15 anos, então você se habituou a estar sempre envolvida com o direito, mas também envolvida com os problemas nas empresas, né? O que que Sim. o direito pode ajudar, o que pode oferecer ali para as empresas. Isso, de certa forma, te dá uma liberdade ou um poder de fala maior na hora de você se colocar como uma profissional hoje para falar com empresas, né? Sim, e isso tem, assim, me beneficiado de uma certa forma perante vários colegas, porque a visão que a gente tem do direito, quando você não está na outra ponta, você já não trabalha, eu não tô, vamos imaginar, pegar uma pessoa que está começando agora no direito trabalhista e no direito empresarial, previdenciário. Se você A pessoa que está ingressando agora, ela não vai ter a mesma visão que eu tenho. Então, eu consigo enxergar. Vou falar assim, quando um empresário fala, olha, eu tô com um problema, é muito, assim, é um feeling que você acaba pegando ao longo dos anos, do que, tá, qual que é o problema? Ele vai relatando, aí, então aconteceu isso, aquilo outro. Você já vai
Aí ele fala, como você sabe? Eu falei, porque é praxe do nosso dia a dia. Então você consegue visualizar assim que para cada ramo assim, nicho de mercado, para cada ramo de atividade, tem uma necessidade diferenciada. Então você consegue visualizar isso tipo ao longo dos anos. Ó, comércio, a gente tem muito problema na parte trabalhista com relação a horários, né? Final de ano, teve legislação que teve uma mudança aí que acabou impactando as empresas que ela tem que se ajustar. E aí você fala assim, tá, então isso vai pegar o comércio. E na indústria? Ah, na indústria pegou na época da pandemia. Porque a indústria, ela podia ficar trabalhando, mas o comércio não. Aí você olha e fala assim, mas como é que a indústria vai trabalhar se ela depende do comércio? Então o comércio teve que se reinventar, né? Então, assim, é diferente. Você acaba tendo um olhar diferenciado quando você vai falar com o empresariado, né? É isso, você, na verdade, assim, advogados, principalmente advogados iniciantes, eles, e não é culpa deles, isso faz parte da jornada, da Sim. trajetória profissional de todo mundo, mas quando eles vão para o mercado com esse perfil mais acadêmico, eles têm uma certa dificuldade de entender as dores do empresariado. E eu acho que você já entra no jogo com esse cenário muito claro na tua cabeça, de onde estão as dores, né? Então eu acho que você consegue ter diagnósticos mais rápidos e talvez por isso propor soluções mais efetivas. Então, eu fico imaginando aqui que o empresário, ele consegue perceber no discurso da Thaís, quando conversa com ela, da doutora Thaís, Não, que imagina. ela entende as dores do que ele está vivendo ali, e pode esclarecer, e pode ajudar a resolver ali um problema pontual que ele esteja tendo na empresa dele, né? Sim, é muito engraçado porque quando o empresariado chega, é porque assim, a cultura do empresariado brasileiro, ela é diferente de outros países que a gente vivencia. A nossa cultura é, primeiro eu tenho um problema, depois eu resolvo. A cultura de outros países, né? Eu vou primeiro consultar um advogado para saber se isso daqui vai dar certo, né? Se eu posso fazer. Então é preventivo. E aqui a gente não tem essa cultura preventiva. Então isso mata 99% das empresas. Qual é a cultura preventiva? Tá, você quer fazer uma ação, às vezes a ação ela é muito benéfica para o funcionário, mas isso vai ser benéfico para a sua empresa, para a sustentabilidade da sua empresa? Isso vai te gerar algum custo trabalhista, previdenciário lá na frente, fiscalização? E assim, às vezes as empresas fazem assim, até para ajudar, para falar, não, eu vou fazer para ajudar, que eu acho bacana. Só que quando a gente chega com uma visão diferente, fala, olha, isso aqui que você está dando para o funcionário pode te gerar ali um passivo. Mas como? Eu quero ajudar. Falei, então, você quer ajudar, mas para ajudar a gente tem que fazer de acordo com as regras do jogo, porque as regras viram depois para o empresariado. Isso é 99% das empresas. E você ter um olhar diferenciado, porque você já trabalhou, eu costumo dizer assim, eu trabalho na base. O que é trabalhar de base? Ah, aquela menininha do DP que fazia registro. Então, se você falar para mim, eu tô com problema, não consigo passar uma informação para a base do governo, que é o tal do e-social, que muitas empresas têm dificuldade de entender, uma série de coisas, porque muda constantemente, é uma coisa muito dinâmica. Então, o que eu faço? Quando ele começa a falar, eu já começo a projetar aquilo na minha cabeça, porque eu sei como faz um registro, eu sei como faz uma folha de pagamento. Então, assim, eu sei qual é a estrutura do layout dos arquivos, sabe? Então, assim, quando eu vou conversar com o empresariado, é muito diferente, né? Você já vem com uma bagagem, assim, e um know-how de tudo que você já aprendeu, né? Que a gente só vai acrescentando ao longo dos anos. Os novos, né, advogados até falam, não, eles falam assim, nossa, essa é a pior área que eu não quero atuar nisso. Isso é a pior área, mas é porque eles não têm essa vivência. E os bancos acadêmicos, na verdade, dentro da faculdade de Direito, eles já não tinham, a parte trabalhista e previdenciária, eles passam o basicão. Mas o dia a dia, de como que aquilo pode fazer acontecer, doutora, posso fazer isso? Eu até às vezes eu falo assim, eu não precisa me chamar de doutora, tira a formalidade, vamos lá. Qual é o seu problema? Vamos ver. A gente pode fazer a saída. Eu tenho duas saídas para você aqui, o mais simples e o mais complexo. O que você quer? Né? Empresariado, o que você quer? Você quer o lado mais fácil ou mais lado difícil? Você quer a solução do problema para hoje ou você quer empurrar isso para amanhã ou depois? Isso é muito, muito comum nas empresas. Geralmente,
quando eles começam a ter vários problemas com passivo, eles começam a... Doutora, é melhor eu começar a mexer em alguma coisa. Então, vamos ajustar primeiro. Vamos ajustar essa parte? Vamos por partes? Vamos por partes. Porque não tem como você chegar... Não tem como eu chegar numa empresa e falar assim, ó, vamos ajustar tudo? Não, não posso. Primeiro, eu preciso entender o que aquela empresa trabalha, né? Eu preciso entender a lógica, eu preciso entender... Não é só entender o que ele está fazendo de errado na minha parte. O que está fazendo na minha parte que vai impactar em outras áreas dele. Então, eu tento entender o negócio como um todo, né? Para depois eu falar, olha, a gente pode melhorar aqui. Porque muitas vezes o próprio empresariado fala assim, não, eu não quero. Geralmente na pessoal de vendas. Não, eu não quero mexer no pessoal de vendas. Mas você tem que mexer no pessoal de vendas pra gente, né? Você quer dar meta, você quer dar... Eu falo assim, você quer dar dinheiro? Você pode dar o que você quiser. Só que a gente vai ter que colocar umas regras. Se você não tem regras claras, depois isso vira acontecer. Mas aí eu vou ter um problema com essa área, mas essa área que leva a minha empresa pra frente. Eu falei, mas e as outras? Então eu tento sempre equilibrar aquilo que o empresariado quer, aquilo que a legislação permite e achar um contraponto. Sabe que essa é uma dor que eu tenho também na Agência Hungria, porque, e eu percebo isso, acho que é o mesmo entendimento que você tem, né? O empresariado brasileiro, na média, tá? A gente não está Sim, generalizando, né? sim. Mas, assim, um bom punhado de exemplos a gente já conviveu aí, né? Então, o empresariado brasileiro, ele dificilmente ele virou o empresário, ele decidiu empreender porque quis, por planejamento, porque era aquilo que ele escolheu. A maior parte do empresariado começa por necessidade. Sim, Então, ele entende geralmente bem, bastante do negócio dele, da atividade fim, mas ele não entende de gestão. não. E aí, por escutar pessoas mal informadas, ou às vezes por não escutar ninguém e ir pelo achismo, ele acaba realmente tomando decisões equivocadas. Eu, no marketing, também tento olhar como um todo, porque às vezes ele me contrata para uma campanha de anúncios online, e aí o anúncio não está gerando venda nova para ele, e eu vou dar uma olhada no anúncio, o anúncio está bem feito, está entregando mais leads, né, que são potenciais clientes, mas ele não está convertendo, porque tem problema na estrutura dentro. E aí eu tenho que olhar para isso e apontar, claro, né? E quem conhece o negócio dele é ele. Eu tenho que apontar aquilo que eu estou identificando que tem um gargalo e que precisa ser aperfeiçoado. Eu imagino que é o mesmo tipo de diagnóstico que você procura fazer. Ele está te pedindo para ajudar num problema pontual, mas você está vendo que tem outra torneira aberta ali que pode dar um problema para ele depois judicial aí que talvez seja mais problemático, né? Sim, sim. Isso é muito comum. Então, muitas vezes eu tô com problema. O que eles falam assim, tô com problema no meu ponto eletrônico. Tô com meu problema no meu ponto, meu funcionário tá afastando demais. Só que quando você vai ver, não é só a questão do funcionário estar afastando demais ou o problema no ponto. Para ter ponto eletrônico, você tem que estar dentro das regras. Você está dentro da... Ah, não tô, porque é muito caro. Então, peraí. Então, para você não serve ponto eletrônico. Então, eu começo a fazer os diagnósticos assim, bem pontuais. Tá atualizado? Tá de acordo com as regras que são exigíveis, né, pelo Ministério do Trabalho? Tá dentro? Não, doutora, faz tempo que eu não atualizo esse programa. Tá, mas se você não atualiza o programa, que é um RP que tem determinações técnicas específicas, então você está fora da regra. E se você está fora da regra, isso vai te gerar passivo. E um passivo vai chamando o outro, né? E se eu não tenho uma documentação bem embasada, eu não consigo defendê-lo lá na minha contestação, numa reclamação, numa reclamatória trabalhista. Inclusive, eu não consigo defendê-lo se ele tiver uma fiscalização do trabalho. Porque uma coisa é eu falar para ele, olha, passivo trabalhista, ele vai lá, eu faço o cálculo, falo, ó, deve tanto, vai negociar de que forma? Ah, eu tenho margem para 20, eu tenho margem para 10. Então você negocia ali na hora. Quando eu falo de atuações do Ministério do Trabalho, quando falo atuações da Receita Federal, de órgãos não existe assim, dá um desconto. Não existe desconto. O funcionário, de uma certa forma, no passivo trabalhista, a gente consegue desconto, né? Que a gente vai negociando ali a gente leva até o último. Nas normas estabelecida pelo governo na regra, eu não consigo. Então aí eu tento mostrar, olha, isso aqui é passiva. Ah, nunca vi.
E agora, recentemente, vem chegando multas administrativas, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, nem lembro disso, nem sei o que aconteceu, doutora, o que foi que aconteceu? Ah, olha, é multa administrativa, tem alguma coisa errada aqui, então a gente precisa consertar. Ah, mas isso vai levar muito dinheiro. Bom, ou você paga toda vez as multas, a primeira multa é mais barata, a segunda vai dobrando, e ela vai tendo uma reincidência. E aquilo vai te chamando, o fisco fica de olho. Tá, doutora, então a gente vai fazer só isso. Aí eu falo, só que não é só isso. Você precisa fazer isso, depois você tem que se planejar para fazer aquilo e fazer o todo. Então você vai fazendo os diagnósticos assim, de acordo com o que ele precisa? Sim. Só que você vai fazendo também o todo, né? Englobando assim, vendo, ó, isso aqui vai te dar, isso aqui é um risco. Você tá afim de correr? Ah, tô. Não, não tô. Então vamos mexer isso aqui depois. Vamos fazer eu falo assim, vamos fazer um cronograma? Que aí você vai vendo aquilo que é mais urgente pro menos urgente. E aí muitas vezes eles topam, outras eles falam, ah, doutora, eu não quero agora não. Vamos deixar para depois? Tá bom, deixa para depois. Relacionamento com cliente É, é difícil, é complicado. Eu vivo essas dores também, assim como o teu trabalho, eu também tenho formas diferentes de entregar a mesma coisa. Pode ser como um cronograma, em etapas, ou pode ser tudo de uma vez, eu posso contratar um ou outro profissional para me ajudar e entregar um pacote para o cliente. Então, acho que é a mesma dificuldade que você tem na hora de fechar ali um planejamento com o empresário, né? Você já tocou ali, você já citou vários temas ali que são dores e que o empresário está sempre de dor com a cabeça sim, quente por causa desses temas. sim, Mas antes da gente falar desses temas mais específicos, sim. eu queria falar sobre essa sua. Você participa de comissões da OAB ou uma comissão? Como é que funciona as comissões da OAB? Como é que é esse ecossistema? Você tem ótimo relacionamento entre os Sim, advogados em Guarulhos. sim. E além de participar de comissões da OAB, você também participou de um programa de um professor famoso aí do direito. Conta como é que foi isso e o que isso agrega para tua formação, né? Então, vamos lá. Sim, eu participo da comissão da OAB, né? Eu comecei na comissão previdenciária, né? Participo também eu assim, você é só advogada? Sim, eu sou advogada. E também eu participo, eu defendo a OAB nos jogos esportivos. Eu jogo vôlei pela OAB, eu defendo a OAB Guarulhos, né? Então, assim, o pessoal fala, nossa, mas como que você consegue tempo para tudo? Cara, a gente tem que ter tempo também para dar uma relaxada. E na OAB, eu comecei a minha empreitada pela OAB quando eu frequentava a faculdade. Então, eu comecei como estagiária. Assim que eu pude, eu peguei minha carteira de estagiária e comecei a frequentar as comissões, os cursos. A OAB, ela te dá uma estrutura fenomenal, entendeu? Assim, tem cursos com pessoas de renome no mercado, que você fala assim, imagina que eu nunca vou ter grana para pagar um curso da pessoa e ela vem até a nossa casa, né, que é a casa da advocacia, que é a nossa casa, inclusive, né? E ela dá um puta de um curso, desculpa os termos, né? Mas ela dá um curso assim que você fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E ela vem como colegas nossos, entende? Porque é um colega nosso ali que tá dando força pra gente, que tá iniciando, para aqueles colegas que querem fazer uma reciclagem profissional, isso é essencial. Inclusive, no Previdenciário, nós vamos ter agora no dia 24, a gente vai ter um curso o dia inteiro de previdenciário com pessoas de renomes, entendeu? Como eu faço parte da comissão, então o que é fazer parte da comissão? Eu e ele tem várias comissões, né? Direito do trabalho, direito previdenciário, prerrogativas, e a gente trabalha junto com eles com os projetos para integrar os novos advogados, para a gente fazer a nossa reciclagem. Então tem todo um cronograma, não é uma coisa. Vou falar assim, você vai lá e. Não, no ano a gente recebe o cronograma da comissão, quem vai fazer parte com o quê, a gente faz publicações. É muito bacana. Inclusive, eu participo do Turma de Elite do professor Rubim, né? Eu sou aluna dele. Comecei no ano retrasado, no ano passado. Esse ano fiquei de novo. O próximo ano eu vou ficar novamente. E o professor Rubim, ele é especialista em direito previdenciário, né? Processual previdenciário e processual civil. Então, assim, o cara traz toda. Ele embarca, assim, vamos dizer assim, o time de peso do direito previdenciário do Brasil inteiro para dar aula para nós.
né? E não é uma aula que é aula igual você tem na faculdade. Não, a gente debate casos, a gente apresenta, a gente defende, a gente tem um livro que todo ano ele impulsiona, ele proporciona isso para nós. A gente escrever artigos. Então, assim, não é só o direito previdenciário. Então, a gente olha o direito como um todo. Então, a gente participa de grupos do Brasil inteiro, ele divide. Inclusive, em novembro, a gente vai participar. Ele faz questão da gente participar do encontro nacional. Então, elege um estado que vai. Ó, time de elite, esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Vamos nos encontrar no hotel tal. Vamos passar, tipo, um sábado inteiro. Então, a gente vai ver nossas. Assim, vamos nos conhecer melhor, fazer network. É muito bacana, né? Então, assim, participo de outras comissões, participo também. Assim, eu participo de quase tudo, entendeu? Que eu gosto de ter essa diversificação. Participo, da Escola da Magistratura para fazer cursos, que é gratuito para os advogados. Nossa, é um nicho assim que é fenomenal, fenomenal. Não, legal. Eu, na verdade, perguntei primeiro da comissão da OAB, porque, assim, primeiro que você estar nesse contexto de comissão de OAB, de Sim. estar lá com o professor Rubim, no time de elite, então, isso você está em constante aprendizado, você está cercado dos melhores sempre. Isso para a Sim. tua atuação dá até uma segurança para quem vai contratar a doutora Thais, porque, assim, se a doutora Thais não souber alguma coisa, o que ela mais tem é gente para consultar e ajudar, auxiliar ela em uma dúvida pontual. Mas porque a OAB ela tem muito esse caráter educativo. É uma coisa Tem. que eles estimulam, incentivam, e inclusive para nós no marketing digital, quando a Sim. gente pega um cliente do direito para produção de conteúdo ou para fazer algum tipo de trabalho de presença digital, a OAB é muito restritiva e é super clara no que não pode fazer ali, porque tem muito profissional que acaba querendo vender algumas promessas, algumas garantias que no direito você não pode vender. E a Não. OAB é explícita em barrar isso, em contestar isso, mas a OAB estimula muito esse conteúdo educativo, informativo, de conscientização, de informação mesmo. Então, você estar numa comissão, eu acredito que te dá muita base de falar também com esse tom mais professoral, talvez mais educativo. Você tem no seu escopo de trabalho ali, nos seus entregáveis, você costuma fazer palestras em empresas? Como é que funciona? Você traz um pouco da OAB para a tua atuação também? Então, vamos lá. Trago um pouco da minha atuação para a OAB, sim. O que é bacana na OAB, e isso eu tiro o chapéu, que independente se você está em Guarulhos, se você está na OAB São Paulo, Santana, eu frequento várias, né? Quando tem. Eu tô pensando em Ubatuba, fazer um curso, tá entendendo? E que é na OAB Ubatuba. Mas o que é bacana é que você tem acesso a, assim, os melhores profissionais, né, do direito, gente de referência de Guarulhos, de São Paulo. E se você tiver dúvida, advogados que a gente frequenta a OAB, a gente tem o WhatsApp específico, ô, doutor, eu tô com uma dúvida, eu tô com um caso assim, eu tô fazendo dessa forma, você acha que existe uma coisa que eu posso melhorar, não posso? Eu não tô conseguindo ver uma saída. Cara, eles ajudam. É mais do que uma ajuda. Eles te dão, ó, você já prestou, assim, eles não falam assim, prestou atenção, mas eles falam assim, você já verificou isso? Eles te dão, assim, um direcionamento, ó, quer mandar pra mim pra gente analisar o caso? Ah, eu quero, você vai me ajudar? Eles te ajudam, cara, assim, sabe? Vamos dizer assim, a gente costuma dizer que a OAB é a nossa casa, é a casa da casa, entende? A gente se sente em casa, de fato. Você é acolhido, entendeu? O pessoal às vezes fala assim, mas eu tenho um irmão que ele não é advogado, né? Eu até brinco com ele, advogado é quem tem OAB, você não tem OAB, então não é advogado, então vamos por lá. Aí ele sempre gosta de falar assim, mas você tem que ver que é um campo político. Eu falei, tá, em todo lugar tem política. Mas eu não estou preocupada com a política da OAB. Se quem vai ser presidente, quem vai ser. Eu não estou preocupada com isso. O que eu estou preocupada é eu poder atender melhor meus clientes. E quando eu não tenho aquele conhecimento técnico, eu falo conhecimento técnico, mas aquela bagagem, eu vou perguntar para quem tem. E ter a humildade de chegar e falar, doutora, eu não entendi, aconteceu isso, eu preciso de uma ajuda. E eles ajudam, cara. Isso que é bacana. A OAB tem isso.
E eu levo isso para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo, levo. Eu falo, olha, eu posso te ajudar, mas para eu te ajudar, eu preciso que você me fale exatamente tudo o que está acontecendo. Porque se você esconder um detalhe, é esse detalhe que possivelmente o outro lado vai se apegar, que eu não tenho conhecimento e que pode dar zebra aqui no projeto, eu falo no processo, ou até mesmo no atendimento que eu estou te dando. Então eu peço para ser mais assim. Ah, doutora, eu tô com vergonha de falar. Tá, só fala e eu me viro. O que eu penso do que você tá me falando, não quero nem saber. O que eu tô olhando é o teu problema e como eu vou te ajudar. E eu levo isso, entendeu? É, eu gosto, às vezes, de dar palestra, esses negócios, assim, para empresas, porque você tem que falar. Eu fujo um pouco do jargão profissional, daquela coisa assim, robótica, daquela coisa muito juridiquês. Então eu gosto de. Não, vem cá. Vamos conversar sobre um assunto? Pô, gente, a gente precisa melhorar isso aqui. Então você vai conversando e vai colocando alguns pontos de uma forma clara para as pessoas. Porque se você eu chego para as pessoas e que não tem um conhecimento e eu ser muito técnica, eles não vão entender nada. Aí o que eu penso em fazer vai pro água abaixo. Entendeu? Então, assim, quando eu tô falando pro pessoal do RH, a gente tá errando aqui, ó, na reclamatória trabalhista, a gente precisa melhorar esse ponto aqui. Então, eu tô voltando para um público que tá entendendo o que eu tô falando. Quando eu falo para um público que não entende o que eu tô falando, então eu tento voltar com aquela coisa meio que de escola, meio que menos, vou falar assim, não é que é menos profissional, mas fica mais informal para eu atingir o que eu preciso dessas pessoas, entendeu? Eu tenho essa postura de entender o que é o meu público ali naquele momento. Na verdade, comunicação, né? Você Sim, exerce muito bem a comunicação porque você se aproxima do teu público. sim, É uma característica que não sei se isso é ensinado nas faculdades, nas universidades, mas uma característica bem marcante de muitos advogados no Brasil, de que, na maior parte das vezes, sempre que possível, de parecer intelectual na forma de falar, no jeito de escrever, de se posicionar, de parecer, não sei se isso é sem querer, inconsciente, mas de parecer superior. E se você vai precisar que um empresário se abra de problemas ou de ajustes que ele precisa fazer na empresa dele, se você chegar com esse tom é, imperativo, talvez, você não vai ter abertura, não, talvez, para conseguir identificar bem os problemas ou para que ele se abra com você para conversar sobre as dores mesmo da empresa dele, né? não. Aí eu não consigo. Se eu chegar. É que eu tenho uma postura de não chegar dessa forma. Eu geralmente falo assim, quando eu vou ao tribunal. Eu tô sempre de motoca. Eu falo, né? Falo assim, eu sou a motoqueira. Então eu chego no tribunal, o cara olha assim, oi, doutora, é você e mais uma que vem de motoca. Então, tipo assim, ah, oi, tudo bem? Ah, mas a senhora não tem medo? Eu falei, não, tenho, mas aí a gente enfrenta o medo e vai, entendeu? Que eu preciso chegar. E em uma das vezes que eu fui até o Tribunal de Justiça, eu fui de motoqueira. Então eu usei minha jaqueta, entrei, bati na. Porque eu acho estranho isso. Você entrar na sala do magistrado, seja de qual for, seja Tribunal de Justiça Federal, Estadual, não importa. Você bater na porta, você não bate na porta, você entra. Sabe que parece que você tá entrando na sua casa, que você abre a porta e vai? Eu falo, gente, mas eu acho isso estranho. Não, é normal. Aí toda vez que eu ia ao Tribunal de Justiça, ou que eu batia na porta, dá licença, não sei o quê. Doutora, não precisa falar dá licença. É só entra. Ai, meu Deus, eu falava assim, ai, meu Deus, mas eu acho isso muito estranho. E uma vez eu fui de motoca. Então, qual é a minha ideia, Thaís, profissional? Eu tento ter essa proximidade. E para eu ter essa proximidade, às vezes eu deixo um pouco da formalidade do direito, né? Que é, você vai no tribunal, você vê as mulheres muito bonitas, muito, todas assim, eu ainda falo assim, nossa, tá toda montada, misericórdia, e eu toda maloqueira, eu entro assim, eu entrei para fazer audiência, e para falar com o magistrado, toda motoqueira. A doutora, eu falo, Excelência, desculpa, mas eu tô de motoca. Para andar de São Paulo, de Guarulhos a Osasco, eu preciso, né, flexibilidade, porque em São Paulo não dá para andar mais de carro. Aí ela olha assim, não, doutora, tudo bem. Aí eu tiro só a jaqueta, né, eu com as minhas maluquices, eu sou meio doidinha, né, então eu entro com as minhas maluquices.
Mas você anda de motoca, você não tem medo? Eu falei, não, doutora, isso aí a gente tem medo, mas a gente enfrenta e vai, vambora. Mas você não acha perigoso? Eu falei assim, tudo é perigoso. Eu falei pra magistrada, né? Tudo é perigoso, mas eu vou. E um magistrado virou pra mim e falou assim, ele me atendeu, eu bati na porta, eu tava tremendo que nem vara verde. Acho que foi logo que eu peguei minha ordem, sabe? Fui lá fazer um despacho, que a gente chama de despacho, que é um nome também muito estranho, mas é verdade. Sim, para quem não é do direito, ouve você Você numa fala, conversa dessa, vai achar estranho, vai falar que é despacho. Não, é você poder entrar e falar com o magistrado. Aí eu entrei toda de motoca, não tirei a jaqueta. Aí eu entrei, excelência, tal, tem um processo assim, e já fui falando, nem perguntei, nem falei boa tarde, porque eu tava naquela adrenalina, não era medo, mas aquela, sabe, aquela vergonha de entrar assim. Ele tava ouvindo a ópera dele, ainda falo isso até hoje, eu falo assim, ele tava ouvindo a ópera dele, ele olhou assim, e ele ficava no fundo da sala, e eu vim falando assim, andando, falando, andando, falando, ele olhou assim pra mim, pois não, tô te ouvindo. Aí o processo assim, ele olhou, você é advogada? Eu olhei, sou, não parece, mas eu sou aqui minha ordem, eu tirei ele, não, tudo bem, doutora, não precisa apresentar não, porque eu sei que eu tô toda motoqueira, mas não tem como andar em São Paulo. E ele, todo centrado, olhou pra minha cara, o que a senhora precisa? Eu falei, vê o processo tal, e eu tenho essa forma, às vezes, de falar, assim, que é muito direto e, tipo, informal. Aí eu falei assim, nossa, ele vai achar que eu sou muito doida, né, velho? Aí ele falou, não, doutora, não acho nada. Cada um tem o seu jeito. Eu falei assim, mas excelência, há de concordar, né? Como é que o senhor vai imaginar que uma pessoa, um advogado, vai entrar aqui com que nem uma motoqueira? Ele não é muito usual, né? Eu falei, então relaxa que a gente vai se ver muito. Aí ele deu risada e saiu da sala, mas eu tento, em todos os meus atendimentos, não ser tão formal, tão juridiquês. E sempre falo, olha, eu ando de moto, tô nem aí. Mas você não tem medo? Tem. Mas por essa parte. Mas eu ando de moto. E é uma marca diferenciada. Não são todas as advogadas que andam de moto. Não são todas as advogadas que gostam de praticar esporte, jogar vôlei, arrastar quadra, que nem eu falo. Não são todas as advogadas que gostam de ir ao DHPP, assistir palestras. Não, e eu gosto dessas coisas assim que foge do padrão. Aí você vai falar assim para mim, mas isso agrega o quê dentro do direito trabalhista e previdenciário? Tudo, porque dentro do direito do trabalho, para quem não sabe, a gente pode ter uma briga entre funcionários que vai gerar um passivo para a empresa na área criminal, na área civil. Então, assim, tudo se relaciona no direito. Então eu tento deixar assim mais informal possível, né? Mais claro possível, informalidade, mas sem perder a ética, né? Isso para mim é o primordial. eu acho que essa presença que você tem no meio jurídico, em várias frentes, em comissões, em participar lá do time de elite, em jogar vôlei, que seja, é um momento de descontração ali, mas né, todo mundo tem, normal. Mas eu acho que essa vivência tua grande dentro do meio do direito, ela acaba te trazendo um olhar mais amplo mesmo. Então, por exemplo, você junta isso, você alia isso com tua experiência, tua bagagem de ter estado do outro lado, de ter vivido os problemas que hoje você ajuda a resolver, mas do lado da empresa, eu acho que te traz realmente mais próxima do empresário. Se você chegar lá com uma linguagem que é inacessível para ele, não vai combinar. Então, eu acho que faz parte de um combo, né? Essa experiência, experiência desse ecossistema jurídico que você tem ao teu redor, essa bagagem que você tem de você ter trabalhado na outra ponta e entender as dores e a espontaneidade que você tem para falar, e eu acho que isso transmite uma credibilidade muito maior para o teu público. E você só precisa conseguir separar dentro do tribunal. Se você consegue, tá ótimo. Isso Sim, sim, acho que só traz benefícios para a tua atuação. E eu imagino que aí uma das atuações que você tem é consultoria, né? Eu imagino que sim. numa consultoria você consegue extrair bem mais do empresário quais as dores e você também consegue passar com muito mais clareza de repente, qual a solução adequada, porque às vezes também você poderia ficar reticente de passar a solução real, com medo do que o empresário vai achar, mas eu acho que o teu jeito de se posicionar já te dá essa tranquilidade de que você pode passar para ele qual é a realidade, por mais dura que ela seja, e qual é o plano que você vai fazer ali para tentar ajudar a empresa, né? Sim.
é muito diferente, porque, assim, eu tenho um posicionamento diferenciado. Então, muitas vezes, eu costumo dizer assim, o mar é enorme. As ondas, nossa, tem onda que vem que você fala, caramba, meu, vai me levar para trás. Eu tô sempre remando o contrário. Então, quando o pessoal tá falando assim, não vai dar certo, eu olho e falo assim, vai dar, vai que dá. Aí o pessoal, não, não vai dar. Eu falei, meu, vai por mim. Se a gente fizer assim, 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 vai dar. Só que dá trabalho? Claro que dá. Já tentou? Eu já tentei nadar no mar. Eu não consigo nadar. Aquela me joga para trás, eu tento para frente, vai para trás, não dá. Assim, quando a gente trabalha com empresas, é a mesma coisa. Você tem pessoas do teu lado que vão falar, ó, tô contigo, vambora. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu falo assim, você tá entendendo onde eu tô desenhando ou você quer que eu vou na lousa e desenho pra você ficar claro? Não, eu tô entendendo. Não, não vai dar certo. E eu falo, não, vai dar certo. Vai dar certo. E eu tenho eu falo, eu tenho esse posicionamento de às vezes olhar para um problema e falar, se a gente for por aqui, dá. É, mas é arriscado. Tá, mas eu acho que dá. Dá, porque a gente tem não só a legislação, a gente tem norma interna, a gente tem isso, tem aquilo, e aí a gente consegue. E aí as pessoas falam assim: você é doida de varrida. Eu falo, não, é que às vezes você tem que olhar por outros ângulos, né? Às vezes o mesmo problema, às vezes eu tenho essa reflexão diária. Eu olho para o problema de uma empresa ou de uma situação de um colaborador ali que veio falar comigo, que está passando por alguma situação, eu tento ver todos os ângulos. Então, assim, o que pode ser melhorado? O que é possível, o que não é possível, o que a gente consegue fazer agora e o que a gente pode deixar para fazer mais para frente. Como se fosse metas, entendeu? Então, eu tento olhar o problema e achar uma solução. Tem solução que o pessoal dá, que é a solução assim, só vai tirar a água daqui e vai derramar ali. Só que vai cair uma enxurrada do outro lado que você não tem noção. Então, assim, se for para eu sempre falo assim, se for para eu fazer, colocar a mão num trabalho, eu gosto de fazer bem feito. E para fazer bem feito, eu gosto de pegar, é para tirar essa água e colocar nessa outra garrafa, mas ela tá cheia. Pô, mas como é que eu vou fazer? De duas, uma. Ou a gente vai tomar essa água junto, para colocar, tirar a água dessa garrafa e transportar para cá, ou eu vou ter que reinventar tudo isso aqui, descartar aquilo que não é possível, e vou, e vou pegar essa aguinha aqui que você quer, e eu vou colocar nessa garrafa, e vou lacrar ela, de alguma forma. Então eu tenho essa visão. É uma visão mais técnica, concordo, que as pessoas às vezes falam para mim, nossa, você é muito técnica. É, só que com a técnica é que a gente chega nos resultados, né? Não eu não sendo técnica, eu sendo mais, que às vezes eu falo, política dentro de uma empresa, você pode chegar no diretor, mas você não vai conseguir sustentar a tua fala se você não tiver um posicionamento técnico. Você está se baseando no quê? No achismo? Não. Eu estou me baseando aqui, 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 e eu vou te trazer a solução aqui, aqui, aqui. Agora, a solução seria essa. O que você quer é isso. E o que você vai decidir é você que vai dizer para mim o que você quer fazer. Na verdade é importante essa tua bagagem de entender bem os problemas que o Uhum. empresário vive ali, mas você trazer isso para o teu meio, né? Então aí você vai para a Uhum. parte técnica de conhecimento e aí toda a Sim, formação acadêmica e essa experiência, esse ecossistema que você tem para brigar do jeito certo, né? Para ajudar a empresa sim. sendo técnica. Então é legal. É aí onde você vai fazer a diferença como advogada, como a doutora Thaís, né? Mas vamos tentar trazer um pouco mais de clareza para quem está assistindo a gente, de Sim. repente está meio perdido, não está entendendo qual é a realidade das empresas que você se depara e o que o seu trabalho pode ajudar, pode de repente solucionar problemas, ou antes de solucionar problemas, de repente de evitar problemas, porque às vezes não aconteceu nada ainda, mas você já identificou que tem vários gargalos ali. Podemos começar com um trabalhista, então, que tem, Pode, pode. Tem tem bastante. bastante coisa para a gente falar, mas Tem. só assim, para não ser também uma consultoria gratuita, porque você precisa de clientes. Então, assim, Sim. só um mapeamento de que problemas que você enxerga com relação a direito trabalhista que os empresários precisam prestar atenção. Então, vamos lá. Um dos primeiros e que tá um boom nas empresas, e talvez você já tenha até visto isso,
ouvido ou visto é a contratação de MEI. Eu quero contratar MEI. Não quero ter CLT. Tá bom? Você não quer ter CLT? Perfeito. Quem vai vir aqui? É a mesma pessoa, mas ele vai ser MEI. Tá, ele vai ser MEI. O MEI, aquele que paga um DAS de, vou falar assim, R$ 70, contribui para a Previdência com aquele valor mínimo, não paga INSS, é isso que você quer? Quero. Tá, ele vai fazer qual a função dele aqui? Porque ele é caracterizado como um autônomo. Aí ele vai ficar, ele é meu empregado, eu quero que ele cumpra horário, todos os requisitos, né? Vamos dizer assim, de seletista. Eu quero que ele cumpra horário, eu quero que ele me dê satisfação de onde vai, de onde vem. Aí você fala assim, oi? Peraí, não se enquadra. Ah, mas eu contratei ele. Falei, peraí, existe aí, quando teve transição de governo, a gente teve aquele boom de que as empresas estariam livres para contratação da forma que assim quisessem. Só que no Brasil a gente tem o direito do trabalho, ele não foi esquecido. Embora em alguns momentos aí históricos, né, políticos do Brasil em si, ele foi deixado de lado, essas coisas, aí vieram a pejotização, aí vem a terceirização. Como que eu tomo cuidado com isso? Que a pejotização, então, virou assim uma coisa que, quando eu estou fazendo audiência trabalhista, o que eu vejo de reconhecimento. Ah, eu quero reconhecimento de vínculo. Mas como que é reconhecimento de vínculo? Eu fico só ouvindo. Porque trabalhava, depositava não na pessoa jurídica, mas prestava serviço único e exclusivo. Opa, mas a CLT, ela fala de autônomos exclusivos. Eu posso ter autônomo exclusivo, desde que eu resguarde todos os itens, todas as regras estabelecidas na CLT. E as pessoas esqueceram disso. A pejotização. Ah, você quer que eu abra uma pessoa jurídica? Tá. Só que para abrir uma pessoa jurídica, tal, para quem você está fazendo isso? É para uma pessoa que ganha, vou falar assim, R$ 2.000? Você tem certeza? Geralmente as pessoas utilizam a pejotização para cargos mais elevados, porque tem um impacto trabalhista ali muito grande. Trabalhista e previdenciário da minha folha de pagamento. Então, assim, existe uma regra dentro da própria CLT que é o tal do hipossuficiente. Eu posso fazer um contrato diferente, eu posso estabelecer cláusulas ali diferentes para você, desde que eu ganhe duas vezes o salário de benefício da Previdência. Pô, 2 vezes salário de benefício, o salário, o teto da Previdência, desculpa. O teto da Previdência hoje está em torno de 8.200. 2 vezes, vou falar assim, dá 8, 8, 16. 16.400, dá quase R$ 17.000. Quem ganha R$ 17.000? Olha para uma empresa média, pequenas e médias empresas. Quem ganha R$ 17.000? Não ganha. Então, peraí, que loucura é essa? E os empresários começaram... Ah, porque o meu amigo fez, que é o tal do amigo, né? Meu amigo fez, tá dando certo. Só que ele não conta, o amigo não conta que quando tá vindo as enxurradas trabalhistas, processos, notificações do Ministério Público do Trabalho, enfim, uma série de coisas que vêm junto, muitas vezes, porque você mandou todo mundo embora e recontratou todo mundo numa modalidade diferente e que houve uma denúncia, porque o pessoal esquece que o Ministério Público do Trabalho atua, que é a tal das TACs, né? E a TAC é termo de ajustamento de conduta. Se você tiver uma denúncia lá, como que você vai se defender? Você já parou para pensar como o empresariado vai se defender? Eu simplesmente mandei todo mundo embora, recontratei e aí o procurador do trabalho olha e fala: oi, bonito. Baseado em quê? Em que vocês estão fazendo isso? Então, assim, contratação de MEI, contratação de PJ, a contratação de terceirização, ela é bacana, desde que, porque agora pode atividade MEI e atividade fim. Antes não podia. Antes era impeditivo. Então, quando você tem uma atividade meio, que é atividades que não eram as principais da empresa, você não podia ter a terceirização. E agora você pode. Só que o ideal da terceirização, vou contratar a empresa tal. É a empresa tal que é responsável, faço contrato entre pessoas jurídicas. E as pessoas às vezes esquecem
do contrato entre as pessoas jurídicas para não gerar esse vínculo trabalhista. Aí você tem no polo, não sei se talvez alguém já tenha comentado aqui, mas você tem às vezes no polo, numa ação trabalhista, vem a empresa principal, aí vem várias. Aí você fala assim, mas como que é várias? Ele trabalhou para tudo isso? Não, é que foram fazendo transferência da transferência da transferência e ficou tipo, que alguém vai pagar essa conta. Entendeu? Então, assim, se você tem uma terceirização, se você tem um MEI, primeiro você tem que avaliar, vale a pena o risco? A terceirização muitas vezes vale se ela for lícita. Ah, eu estou contratando uma empresa que determinados trabalhadores vai executar tais tarefas, eu passo para essa empresa e, tô livre, né? Só para fazer a minha atividade. Aí tomo cuidado com a subordinação, eu tomo cuidado com a questão de assédio, eu tomo cuidado com tudo isso. Mas, assim, é um gargalo que as empresas estão tendo e estão vindo assim. Por isso que vários processos da tal da uberização, que está ocorrendo no STF, estão todos suspensos. Então, se eu entrar com processo com um motoboy que nem eu tenho, tá sobrestado, tá parado. Não vai nem para frente nem para trás, porque eles estão decidindo o tema. A depender do que decidir lá, pode cair meu processo. Pode não cair meu processo, né? Então, assim, saíram contratando a MEI e PJ à torta e à direita. Mas e os cuidados que tem que ter na contratação PJ, no MEI, entendeu? Então, assim, são gargalos, assim, bem significativos para a empresa. Essa realidade eu vejo também na minha atividade, né? E em conversa com outros donos de agência também, eu estou sempre junto com essa turma, empresários no marketing digital também. Pejotização é um assunto bem falado, bem discutido, Sim. porque tá tudo parado, né? Tá travado lá no STF até segunda ordem, mas parece que teve movimentação, né? Teve alguma novidade aí, abriu para audiência pública, então a gente deve ter uma tese logo logo aí. Mas isso em algum momento isso foi meio que estimulado, essa Sim. pejotização. E o empresário, ele olha para custo. Ele vai olhar e ele fala assim: "Ah, então é mais barato eu contratar um PJ do que um CLT, porque eu vou ter menos obrigações trabalhistas aqui". Mas aí ele contrata e ele dá vale-refeição pro PJ, ele obriga o cara a participar de uma reunião toda semana, o cara tem que cumprir horário, dar satisfação. Assim, o modelo de contratação que ele faz é completamente errado para a atuação que ele pede. E isso é muito comum da gente ver. Então, é esse tipo de ajuda de conscientização e de consultoria Sim. que o trabalho da doutora Thais é importantíssimo. Por Sim. quê? Porque esse empresário, lá na frente, ele vai sofrer uma ação lá, ele vai ter um passivo trabalhista que, de repente, pode acabar com o negócio dele. E simplesmente porque ele foi na onda, ele não olhou, não se certificou, não consultou um advogado antes de fazer esse movimento, né? Então, assim, tem pano para manga, tem Tem. assunto para falar sobre isso por um dia inteiro, né? Tem. Terceirização, Claro. uberização Uberização. também é outro que também está Tá em em foco. discussão aí, mas para a gente avançar aqui na tua atuação, você esteve recentemente no Congresso Previdenciário Isso. e você trabalha com direito previdenciário também. Sim. O que você traz desse evento? Você pega temas relevantes, pautas que estão em alta? Como é que funciona esse congresso? O que ele agrega para você, Thaís? E como que qual a atuação? O que você consegue entregar dentro do direito previdenciário? Então, eu participei agora, fui a Brasília, né, para o Congresso Previdenciário do IBDP, né, que é grandes nomes do direito previdenciário, professor Savares, a doutora Gisele, a Adriane Bramante, só fera, assim, né, é que se falar, eu vou ficar aqui a tarde toda, mas é só as feras do previdenciário que te dão, assim, insights, né, dos temas que estão acontecendo dentro do direito previdenciário. O que eu gostei do IBDP, nesse congresso que eu fui de Brasília, foi porque na parte empresarial, nós tivemos, vou falar assim,
a gente teve eu falo aula, tá? A gente teve, porque pra mim tudo foi aula, tá? Tudo é aulão. Meu, e você vai anotando as coisas assim, você fala, puta, eu não pensei nisso. Mas o cara pensou, ó, ele tá trazendo porque ele já fez, ele já teve sucesso. Eles trouxeram temas do tipo fibromialgia, né? Como que são as doenças invisíveis, e que é um tema novo no direito previdenciário. Dá afastamento ou não dá afastamento? Né? Essas doenças silenciosas, né? A depressão dá, mas geralmente, que nem eles estavam falando, a fibromialgia, muitas vezes, ela não está acompanhada só, ela está acompanhada de uma depressão, ela está acompanhada de uma insônia, de uma ansiedade. Então, assim, eles trouxeram uma outra visão, porque o TRF4 já concedeu um auxílio-doença com relação à fibromialgia. No TRF3, que é o que a gente trabalha aqui, né, eu espero que, né, tenhamos, assim, né, algumas causas bem-sucedidas, né, que os magistrados toquem o coração dos magistrados para olhar o todo de cada situação, né, porque cada cliente previdenciário tem uma realidade. E esse foi um tema, assim, que eu achei muito relevante, assim como a parte previdenciária empresarial preventiva. Afastamento previdenciário, que acontece muito nas empresas. Afastamento previdenciário, limbo previdenciário. Isso é um assunto que o pessoal fala assim: pô, já vem você de novo. Não, limbo previdenciário é uma coisa que reflete no direito previdenciário e no direito do trabalho. Para quem não conhece, o direito do trabalho e o direito previdenciário são aquelas irmãs que se odeiam, mas tem que andar juntas. Entende? Porque o que eu faço no trabalhista interfere no previdenciário. Muitas vezes o que eu faço no previdenciário não vai interferir no trabalhista, mas pode gerar algum reflexo. Do tipo, um funcionário que se afasta, a empresa fala: olha, eu vou te dar afastamento. A empresa, por si só, fala assim: olha, você não está bem, então eu vou te dar afastamento. O cara fala: tá bom, vai para o médico do trabalho, o médico faz toda aquela avaliação, vai pro... Chega na. Você chega na. Ai. Você passa pelo médico, o perito do INSS, aí o perito fala assim: não, você você não tem que estar aqui. Volta pra trabalhar. Só que quando ele vai voltar a trabalhar, o médico fala assim: não, você não tá bem, volta pra lá. E ele fica naquela, vou falar assim, naquele bate-bola. Eu não quero você, você não me quer. E a gente vai. Até ele mover uma ação junto à Previdência, que é uma ação autônoma, qual foi. E foi uma pegada que eu até conversei com o professor fora da sala. Eu falei, professor, eu tenho a mesma visão que você, mas o povo fala que eu sou louca. Ele falou, não, querida, tá certo o que você tá fazendo, você tá indo no caminho certo. O que você tem que fazer é, todas as vezes que você tratar com funcionário que vai se afastar, o que você precisa fazer? É comunicação, e é o que as empresas não fazem. Teve a alta programada, não teve? Funcionário, tá afastado? Tô na alta programada. O que você tem que fazer como empresa? Uma dica de ouro. Pô, dia 20 é a alta, dia 21 vai fazer exame do trabalho. Só que você vai mandar para ele WhatsApp, telegrama, você vai deixar tudo isso desenhado. Ai, mas eu vou gastar dinheiro. Vai. É melhor você gastar agora do que o limbo previdenciário, porque o limbo previdenciário, quando ele é caracterizado, é uma ação indenizatória. Você vai pagar o tempo que ele ficou naquela jogada que eu não quero, você não quer, entre empresa e previdência social, aquelas jogadas, você empresário vai pagar. Mas sabe por que que você vai pagar? Porque você tem uma função social do trabalho. E ninguém entende isso. Pô, que função social do trabalho? Sim, o trabalho em si, ele tem uma função social de integrar pessoas dentro do ambiente corporativo. E aí a gente vai entrar numa discussão que vai além, entendeu? Então, assim, afastamento previdenciário, a fórmula de cálculo do PCD também, que eles desmiuçaram isso no Congresso. É fantástico, fantástico. Tem muito assunto, né, Thaís? Tem muito tema, né? Tem, Afastamento é um tema recorrente, uma sim, dor grande. sim. Uma empresa a partir de 5 funcionários já tem esse problema, já. Já. É normal. E, assim, nem vamos falar nisso aqui porque dá pano para manga, mas às vezes afastamento para acompanhar filhos, principalmente, mulher. Você tocou num fibromialgia. Quando Sim. tem na criança, que a mãe precisa estar acompanhando, é difícil. E como que o empresário vai tratar? E tem toda uma documentação que o empresário precisa saber que ele tem que ter.
E tem que documentar bem. Mas tudo bem, isso é realmente um tema recorrente. Uma Sim. dor grande, acho que você tem bastante trabalho, deve ter muita procura por esse tipo de assunto. Mas eu queria tocar num ponto que também acho que é uma dor grande, que é o tal do e-social. Ah, Que dor de cabeça que é isso que muda toda hora? Como é que você enfrenta isso no teu dia a dia? eu falo que o e-social muitas vezes é uma caixinha de surpresa. Que a gente sai aqui, quando chegar amanhã de manhã, já ó, alterou o layout, o 1.5, no item tal. Aí você fala, meu, acabou de sair um negócio, eu acabei de atualizar todas as bases, eu tenho que olhar para aquilo de novo? Tem. Porque o e-social são informações que a gente presta para a base governamental, que alimenta a Receita Federal, Ministério da Previdência, Caixa Econômica, é um sistema integrado. Então, quando você tem qualquer alteração, a parte previdenciária você tem isso mais recorrente. O que é uma recorrência? Todo dia tem uma alteração assim, na legislação previdenciária, tem um item, tem um ato normativo, tem que prestar atenção. No trabalhista tem alterações, mas elas são mais pontuais. Então, assim, vai alterar porque houve um decreto que saiu e a gente tem que se adaptar. Então, você consegue, vamos dizer assim, acompanhar, mas o previdenciário e as informações que vêm da Receita Federal, que a Receita Federal também, eu vou falar, viu? Imposto de renda. Nossa, quando ela começa, e é época de imposto, época de imposto de renda, aí vai ter alteração legislativa, que é a questão da tributação, que vai ter direito tributário, vai alterar, enfim, tá toda essa. Tá todo esse frison, o que vai mudar é SBC, eu falo, meu, calma. Primeiro a gente vai entender tudo o que está acontecendo, porque essas alterações que tem nas outras áreas, altera a nossa. Querendo ou não, altera. E muitas vezes altera a forma de tributação. Quer ver uma coisa simples? Antigamente, né, o ano passado, nem vou falar do ano retrasado, nós prestávamos a informação para o e-social da folha de pagamento, então você tinha lá, eu geralmente chamava assim, DARF previdenciário. Então tudo que era referente à previdência social estava tudo lá dentro. Eu fazia a declaração, fechava, mandava para a Receita, minha parte está livre. Para você ver como o sistema está ficando tão integrado que tem as outras áreas, contábil, fiscal. Todas essas áreas agora, elas estão integradas numa única declaração, que é a tal da DCTF Web. A DCTF Web, ela engloba todas as áreas, todos os impostos federais estão todos lá dentro. Ou seja, o que eu faço entra, que é o conceito do DARF único. Então vai ter lá imposto de renda, previdência social, vai ter a parte do imposto de renda da pessoa jurídica, tudo anexado no único DARF. Tem as datas de pagamento, tiveram algumas alterações na parte de vencimentos, algumas coisas, não todas, mas a Receita, ela falou, não, eu quero integrar tudo. Então, a maior parte dos tributos agora da parte trabalhista, antes era dia 2 a GPS, que a GPS é o INSS, tá? Que era dia 10 e que agora é dia 20. Então, assim, à medida que foram evoluindo todos os programas governamentais para que a máquina pública pudesse te auditar, te fiscalizar de uma forma eletrônica, vou falar assim, foram se alterando as datas. O FGTS era um que nunca, por muitos anos, mais de 30 anos, ele vencia dia 7. Agora, desde março de 2024, ele vence dia 20. Ah, mas se dia 20 cai sábado e domingo? Ah, lindinho, precisa antecipar. Só que dia 20 a gente tem um entrave. Qual é o entrave? Muitas empresas, elas pagam o adiantamento dia 20. Então, assim, a Receita, ela solta, às vezes, os atos normativos e que impacta no e-social. A forma como eu entrego essa informação. Ah, essa informação tem que ter de qualidade? Tem. Mas e se o funcionário me mandar um CPF? O que acontece muito? Problema no CPF. Às vezes, falta de regularização. Quando eu subo eu falo subir a informação para a base. Quando eu subo essa informação, se o CPF estiver errado, sabe o que acontece? Aparece lá, faltando pendência de regularização. Aí a gente liga para a empresa. Olha, você não fez a consulta antes, mas o CPF do funcionário tá com um problema. Geralmente casa, nome de casado para solteiro, solteiro para casado, nome da mãe que está abreviado, porque em algum momento, né, quando se fazia o cadastro junto à Receita Federal, que era nos Correios, o Maria Aparecida Soares de Souza Silva, né? Aí eles pegavam e abreviavam Maria.
Aí você olha assim e fala assim, e quando eu passo para a base do governo, eu passo o nome extensivo do funcionário. O nome dele, o nome da mãe dele, porque pode ter anônimos, tem uma série de coisas. E volta com um erro, aí você fala assim, eu não tô acreditando. E vem. Então, assim, a qualidade da informação que você presta é aquilo que vai alimentar a base do governo, porque o funcionário também, hoje, né, com o advento do e-social, com o advento das plataformas digitais, a carteira de trabalho, o FGTS, o cara consegue visualizar ali na hora. Então, se você colocar o nome dele errado, como está linkado ao CPF, você não vai conseguir visualizar. Mas quando ele tirar o extrato do fundo de garantia, ele vai falar: meu nome está errado. Aí você fala assim, como assim tá errado? Aí você vai ver que foi passado errado, ou o PIS, ele não alterou esse PIS para o nome correto. E quando a gente passa, a única verificação entre Caixa e o E-Social, que a Caixa Econômica não quis fazer parte do, vamos dizer assim, do E-Social, né? Ele preferiu ficar autônomo. A ideia central era Receita Federal controla, inclusive, fundo de garantia. Essa era a ideia do governo, mas ele não conseguiu desmembrar, vamos dizer assim, captar isso, porque a Caixa se tornou resistente, porque há mais de 30 anos ela administra o fundo de garantia, ela utiliza para financiamentos, enfim, né? Uma série de coisas. Aí a gente vai entrar na política, né? Mas com relação às informações digitais, elas são integradas. Então, assim, da forma que você, funcionário, fiscaliza, eu fiscalizo também como empresa e o fisco mais ainda. Então, eu posso colocar, é muito engraçado, eu posso colocar uma verba trabalhista numa folha de pagamento. Ah, não vamos tributar nada. Tá bom. Só que você está pagando todo mês vou falar assim, aquele valor é o quê? É algum prêmio, alguma coisa? Ah, eu não quero tributar. Só que, dependendo do código que você usa para linkar com a tabela do governo, você pode chamar uma fiscalização eletrônica e falar: olha, tem coisa errada aqui. Aqui deveria ter sido tributado porque você linkou aqui como tributação e você não está tributando. E aí vem as fiscalizações eletrônicas. E agora, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, a Previdência Social, eles vão começar a fazer a fiscalização eletrônica. E chega lá no certificado digital, que é uma outra coisa que tá deixando o empresariado louco, entendeu? Tá vendo, empresário? Você fala sério, você tem tempo para olhar e fazer tudo certinho com tanta informação? Coloca o teu RH, coloca o teu contador aí em contato com a doutora Thaís, porque tem muita coisa e como tem muita coisa mudando, e aí eu falo também com o empresário, tá? É difícil da gente saber tudo que tá rolando. A gente precisa de profissionais para ajudar a gente. Sim. Isso porque a gente nem falou da questão tributária, que Não, não é foco da conversa de hoje, não. ainda bem. Mas, Thaís, Sim. acho que é isso. Acho que a gente conseguiu passar para o pessoal um pouco de como que é a tua atuação, um pouquinho, trazer um pouquinho desse dia a dia, dessa vida que é pulsante do advogado, porque são muitas frentes, é um aprendizado constante e tem muita normativa mudando, muita coisa atualizando. Você está falando de plataformas digitais, só que isso interfere muito no dia a dia do empresário, né? Que é a atuação mais foco Sim. sua. E você tem muita coisa para, você tem muita material para municiar, para ajudar o empresário a evitar problemas que fatalmente ele vai ter se ele não tiver alguém dedicado ali, alguém especialista, se não tiver uma doutora Thaís para ajudar Imagina. nesse tipo de coisa. Então a gente vai partindo aqui para encerrar, mas queria as suas considerações finais. Tem algum tema, alguma coisa que você queira falar que você acha importante a gente abordar aqui que não foi abordado? E já te agradecendo aí por ter participado aqui com a gente do BudaCast. Imagina, Renato, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que for possível e precisar de algum tema muito relevante, específico, a gente tô aí para poder ajudar. A única coisa assim que me chama muita atenção e é um tema que talvez a gente pudesse conversar numa outra oportunidade, seria com relação aos afastamentos previdenciários, né? Que isso tem tido uma recorrente demanda, tá? Por quê? Até vou deixar um. Por que uma demanda? Porque tem as ações de regresso. Né? O INSS está indo atrás das empresas que não fez os recolhimentos empresariais corretos e que gerou um dano. Ele entende que você gerou um dano, colocou um trabalhador doente e continua doente, mas quem está pagando a conta
é o INSS. Quem, na verdade, para quem entende de INSS, quem está pagando a conta é quem contribui para o INSS, são os ativos, que está sustentando toda essa, vamos dizer assim, toda essa demanda, fora as outras bases de arrecadação que ele tem. Então, assim, você está me causando um dano? Tô. Você não está pagando por isso? Então agora você vai pagar. E as ações de regresso, elas estão chegando. Entendeu? Estão chegando. Chegou na parte da mineradora, né? Na parte de mineração, que tem um plus a pagar. Então, assim, as ações de regresso, elas estão vindo no direito previdenciário como um plus, assim, de tipo, o que eu faço agora? Só que tem um detalhe que o Congresso me ensinou. As ações de regresso, com relação ao INSS contra a empresa, mas se a gente tomar um certo cuidado, a gente, empresário, consegue jogar uma ação de regresso contra o INSS. Aí a gente teria que fazer o quê? Trabalhar em conjunto com o funcionário afastado, que é a tal da função social do trabalho. Aí é um outro tema, para uma outra discussão, e a gente desmiuça o tema. Tem muito assunto, realmente teria assunto aqui para a gente ficar umas Sim, 2 horas nesse podcast, né? sim, Afastamento é um tema muito sensível, né? sim, E o que você citou um ponto ali, que é desse bate-bola, né? Vai para o perito, ele fala uma coisa, volta para o médico, vai ele falar. fala outra, mas assim, no meio tem o funcionário, que Sim, às vezes está ali. Tudo bem, não vou falar que é todo mundo que é assim, mas às vezes o funcionário ele quer, ele tem uma preferência clara por manter uma situação, geralmente é de afastamento. Dificilmente o funcionário vai brigar para voltar. Tem também quem faça isso. Mas isso acaba gerando para o INSS um passivo que ele quer tentar se livrar, e aí muda a normativa, depende de governo também, uhum, aí a gente vai entrar no campo político, mas a gente tem uma realidade que é, isso está sempre em constante mudança. sim, Então, acordos de regresso, isso é um assunto relativamente novo, pouco falado ainda, e se isso pode ali na frente virar um tsunami, é melhor a gente evitar e se inteirar sobre o tema. sim, sim, com certeza. Bom, acho que é isso. Galera, obrigado aí vocês por terem assistido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da doutora Thais. Ela já me comentou ali que não é tão ativa Não, ainda né? em rede social, mas ela vai mudar. E aí tem a gente no marketing digital para ajudar nisso também. Mas vou deixar aqui para que vocês, quem quiser entrar em contato, acessa aqui o Instagram da doutora Thais, fala com ela. E acompanhem aí, logo logo a gente tem novos episódios aqui do BudaCast. Sigam, compartilhem e se inscreve no canal aí, porque aí você vai ter acesso a todos os próximos vídeos de entrevista. Obrigado, galera. Até a próxima.